Fala galera, professor Flamelias trazendo mais uma informação importantíssima, embasada cientificamente, para que você entenda, profissional de educação física, estudante de educação física ou profissionais da área de saúde, como fazer o teu cliente chegar ao processo de emagrecimento definitivo, saudável, consistente, com mudanças de hábitos sólidas. E hoje eu venho falar sobre um ponto que é importantíssimo. Mas antes de eu falar nesse ponto, se você já é inscrito no canal, clica no sininho para receber notificação, clica no gostei, para que esse vídeo chegue a cada vez mais profissionais e que nós possamos criar uma rede de profissionais com expertise no tratamento da obesidade. O tema de hoje é falar sobre um assunto que está do nosso lado, está dentro da gente, está no nosso ambiente, que é o estresse. Com certeza o teu aluno de personal, o teu cliente lá da academia, ele já chegou estressado, ele vai se estressar em algum momento da vida. E muitas vezes o estresse que levou ele ao desenvolvimento da obesidade e que não está deixando ele chegar ao emagrecimento. E quando eu falar sobre o processo de estresse, vocês vão entender o quanto é importante que teu cliente, teu aluno, ele também faça exames de sangue periódico para que nós possamos dosar, né, ter a análise de alguns hormônios que são importantes no processo de emagrecimento. Bom, em 2018 saiu um estudo publicado por uma pesquisadora chamada Tomi Yama. Eu já falei, já relatei que os estudos que, se não estiverem descritos aqui abaixo do vídeo, vocês podem falar comigo pelo Instagram, vai estar aparecendo aqui em algum ponto dessa tela. Vocês podem falar comigo pelo meu e-mail, que também vai estar aparecendo aqui, entrar no meu site, falar comigo de alguma forma para que eu mande esses artigos para vocês, para quem estiver interessado. A Tomiyama, ela fez um artigo de revisão onde ela caracterizou esse processo como de estresse causando obesidade como estigma da obesidade. Vê que negócio bacana, que organograma legal ela elaborou no estudo dela. Ela colocou o seguinte: você tem um mecanismo de estresse que pode ser no seu trabalho, na escola, na faculdade, com o seu companheiro, enfim. E quando esse processo de estresse ele é muito prolongado, tá? E isso tem que ser levado em consideração, você começa a perder suas funções de autoeficácia. O que é que eu quero dizer com isso? Você começa a perder o teu poder, o teu crivo da razão, e você, o teu cliente, ele começa a assumir ou tomar decisões pelo lado da emoção. O que isso tem a ver com a obesidade, Flávio? Isso tem a ver com a obesidade no seguinte ponto: se a partir do momento que você começa a se estressar, que o teu cliente começa a se estressar, teu aluno de personal começa a se estressar, e ele começa a tomar decisões pelo lado da razão, ele começa a alimentar memórias positivas emocionais relacionadas à comida. O prazer dele vai estar relacionado à comida. Então, se o teu cliente tem um dia estressante, ele vai se autorrecompensar, né, para liberar dopamina, serotonina, ele vai se autorrecompensar com um alimento à base de açúcar, açúcar simples, gordura saturada. E isso também é estimulado pelo cortisol, por um hormônio do estresse. Você já deve ter ouvido falar do cortisol com certeza, enquanto profissional da área da saúde. E esse hormônio, ele é liberado num processo de estresse. Quanto mais estresse a gente tem, mais cortisol a gente libera, mais fome a gente sente, e também a gente vai perdendo, né, nós enquanto profissionais temos que analisar isso, porque o nosso aluno ele vai perdendo a autoeficácia, ele vai perdendo o poder dele de racionalizar ou de tomar uma decisão pelo lado da razão, ele toma a decisão pelo lado da emoção. E a partir do momento que isso acontece, eu começo também a gerar, o indivíduo que começa a ter estresse, começa a gerar disfunções no eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. O indivíduo pode começar a liberar muito cortisol ou pode começar a liberar menos cortisol. Por isso que é importante que se tenha um acompanhamento das taxas hormonais periodicamente. E aí, além disso, o indivíduo que começou a tomar decisões pelo lado da emoção, começou a ter disfunção no eixo hipotálamo, hipófise e adrenal,
começou a ter estímulos para o apetite, por conta da liberação de cortisol, ele começa a praticar menos atividade física, porque ele não quer sair da zona de conforto dele, ele começa a dormir mal, e quando você dorme mal, quando nós dormimos mal, quando o teu aluno dorme mal, ele começa a liberar cada vez mais cortisol, começa a oxidar menos gordura e começa a retroalimentar essa obesidade. Então, a Tomiyama, ela fez esse processo para dizer que para sair desse ciclo, o primeiro passo é você querer, né? É o teu aluno querer, é dar o primeiro passo e também mudar alguns hábitos. Não ter uma autorrecompensa quando está estressado, é criar mini hábitos, ir mudando esses hábitos com o decorrer do tempo, para que ele não tenha o desencadeamento de respostas fisiológicas, por liberação de cortisol, por liberação de cortisol, tanto por uma questão do estresse, como pela questão da má qualidade do sono, estimulando, né, essa engrenagem dele comer mais, dele se estressar mais, dele estar dizendo assim, agora que eu estou obeso mesmo, eu vou continuar obeso. E também o teu cliente ele pode, não só por uma questão emocional, mas por uma questão fisiológica mesmo, tá liberando cada vez mais cortisol e está gerando uma disfunção do eixo hipotalâmico, hipofisário adrenal, liberando mais cortisol ou liberando menos cortisol e potencializando os efeitos de um hipercortisolismo ou de um hipocortisolismo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E o outro fato interessantíssimo foi de outro estudo publicado agora também em 2018 pela NAIRIC, eu acho que é esse nome, depois eu posso até corrigir aqui na descrição do vídeo, que nesse estudo foi relatado por ressonância magnética que os indivíduos com IMC acima de 25, a área cerebral responsável pelas emoções estava com um volume maior. Quer dizer, os indivíduos obesos se estressam, os indivíduos obesos liberam mais cortisol, tomam decisões pelo lado da emoção. E isso também acontece porque a área cerebral responsável pelas emoções, a área tegmentar, lado ventromedial, o núcleo accumbens, a amígdala, estão maiores. E como estão maiores, faz com que esses indivíduos tomem mais decisões pelo lado da emoção. Então, o primeiro ponto que tem que ser feito é tirando esse indivíduo do processo de estresse aos poucos. E isso é dado por mini hábitos e também dado por uma equipe multidisciplinar. Então, se você gostou do vídeo, se você gostou da dica, se você quer que esse vídeo chegue a cada vez mais profissionais, cada vez que ele chegue também aos teus alunos, clica em gostei, clica no sininho, recebe as notificações, se inscreve nesse canal, compartilha para que nós possamos criar uma rede, né, uma rede de profissionais e uma rede de cada vez mais pessoas entendendo a complexidade da obesidade e mudando os hábitos de forma sólida, consciente e de maneira definitiva. Emagreça consciência você também.